vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Bom, como se não bastasse, né? Além de sermos sal, Jesus também está dizendo que somos a luz do mundo, né? Bom, as velas que nós possuímos hoje, elas eram desconhecidas naqueles tempos, não existiam. Existiam somente candeias, e candeias eram feitas de vários materiais, eram feitas de barro, de latão, de prata, de ouro. Bom, eu quero aqui mostrar então um vídeo aqui para você ver como era naqueles tempos. Com essa lamparina que está em minhas mãos, ajudam a entender o texto de Mateus, capítulo 5, verso 15, que diz o seguinte: Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do cesto, mas no velador, e ela ilumina a todos os que estão na casa. Você prestou atenção no texto? Agora vamos compará-lo com o ambiente onde nós estamos. Jesus está falando de um único cômodo. Preste atenção. Ele disse: ninguém acende uma candeia, uma única candeia. Ele não fala de várias. Se ele estivesse falando de vários cômodos, nós estaríamos falando de várias lâmpadas. Uma candeia que ilumina a todos os que estão na casa. Para esta única lamparina iluminar de uma só vez a todos os residentes, Jesus estaria se expressando acerca de um só cômodo na casa. E mais, ele fala: ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de um vaso como esse. Ao contrário, ele a coloca onde? Num velador. Segundo a Bíblia, ela ilumina a todos os que estão na casa. Numa outra... Então, nós vimos aí, né, como era uma candeia. Vamos prosseguir a nossa leitura bíblica. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Bom, aqui está falando ao tribunal, né? Em algumas traduções fala sobre o sinédrio. O sinédrio, então, era composto de 71 juízes e presidido pelo sumo sacerdote, ou então um conselho local de cada sinagoga composto de 3 ou mais homens. Vimos aí também dos mandamentos seria o não matarás. Se você quiser anotar aí no seu caderno, não matarás não é só matar, simplesmente pegar uma arma, uma faca e matar alguém. Não, Jesus estava falando que pode ser de tudo que é violência, começando até mesmo com a ira e vai aumentando, aumentando. Também falando mal é um jeito de matar alguém, destruindo e matando as pessoas com palavras. Era disso que Jesus também estava falando. Ou seja, se você está no culto e lembra do irmão que não se dá, Jesus então ele prossegue dizendo que você precisa reconciliar-te urgentemente, ver a urgência. Jesus está falando aqui com urgência. Nós vamos ver aqui no versículo 25, nós ainda não lemos e vamos ler, nós vamos ver a urgência de Jesus em dizer assim: olha, se você tem algo contra o seu irmão, vai lá e se reconcilia com ele, né, para que você não cause então uma morte com as suas palavras ou seus atos. Mas vamos ler. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali,
diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Bom, não era somente um adultério em si, mas Jesus estava falando de tudo que pode levar ao adultério. Mas ninguém tem um controle do pensamento, não é mesmo? Se eu disser para você que está me ouvindo, não pense em laranja, automaticamente você já pensou em laranja. Mas o que Jesus está dizendo é para aqueles que reconhecem isso e decidem não pecar, ou seja, aqueles que reconhecem que um pensamento vai levá-los a pecar, que já abolem esse pensamento, que já repreendam esse pensamento e não deixem esse pensamento crescer. Era disso que Jesus está falando, né? Tem gente que coloca algo muito pesado, de nada, se você pensar numa mulher e você já adulterou. Não, Jesus não estava falando nisso, porque não tem como você só pensar, não pensar em algo. Jesus não diria, não pense em mulher, automaticamente você vai pensar em mulher, né? Não pense em um homem, automaticamente você vai pensar em um homem. Então Jesus estava dizendo que o problema não é você pensar, é você, quando tiver esse pensamento, rapidamente você repreendê-lo se isso for te levar a pecar. E não ali ficar dando corda, né, ou alimentar esse pensamento que com certeza é bem difícil que ele não leve você a pecar. Bom, em Israel existem 3 rabinos, né? Um juiz eleito e pela corte, um escrivão e advogado para o réu. Depois de várias audiências, então é que eles decidem se podem ou não separar-se. Isso em relação à carta de divórcio, né? Carta de divórcio foi dada por Moisés para proteger a mulher, porque por qualquer coisa eles estavam num ponto, nós vamos ver aqui na leitura a seguir, eles estavam, né, sobre esta carta de divórcio. Por quê? Porque estava acontecendo no meio do povo de Deus. A mulher deixava, um exemplo, a mulher deixava o arroz queimar. O homem já queria se separar dela. O homem já não queria mais ficar com ela, por um simples arroz queimado, né? Então, para proteger a mulher, foi que houve a carta de divórcio. Então, a carta de divórcio foi dada por Moisés para proteger as mulheres. Para quê? Para que não fosse por qualquer coisa, qualquer motivo, um motivo simples. Ela errou no sal, ela errou a quantidade de sal, errou a quantidade de açúcar no café, ou seja lá em que for. Coisas desse tipo simples estavam causando o divórcio. E eu me pego a pensar que hoje, nos dias de hoje, não está diferente. Às vezes, por coisas simples, as pessoas já se brigam e querem se separar. Ei, você que me ouve, não é tempo de, por mínimas coisinhas, nós estarmos querendo nos separar. Nós precisamos tomar uma posição, ser maduros e confiar que o Senhor estabeleceu esta família e é nesta família que nós vamos ficar, e não será por um simples sal, um simples açúcar, ou seja lá que for, uma coisinha tão pequena que você deve pensar em se separar. Mas vamos continuar a leitura. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Bom, aqui Jesus estava dizendo, né, alertando a eles e a nós que o inferno é real. E o inferno é tão ruim, que é preferível a gente perder um membro do nosso corpo do que ir para o inferno, né? Para você ver. Você já pensou, você já se imaginou, de repente você ter que cortar uma perna sua e você não puder mais andar? É muito ruim, não é mesmo? Mas Jesus está dizendo, é muito melhor você não ter essa perna, você arrancar essa perna,
do que você ir com perna para o inferno, porque lá é muito pior do que estar sem perna, ou sem visão, ou sem mão, sem braço, muito pior. Eu não digo pessoas que já nascem assim, que claro, tem uma dificuldade, mas nós vemos também muitas pessoas que não têm braços, não têm pernas, e são muito mais ativas do que pessoas que têm todos os membros. Mas eu estou falando hoje, você que está acostumado a ter uma perna, a ter um braço, a ter a sua visão, de repente se você perder, né, será muito difícil, muito dolorido, mas Jesus está dizendo que mesmo assim, pior do que isso é ir para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Bom, para você anotar aí no versículo 31 está aí a palavra repudiar. Repudiar quer dizer soltar, libertar e despedir. E também vemos também no versículo 32 a palavra fornicação. Bom, fornicação é o sexo entre solteiros, ou um incesto, ou um sexo em honra aos ídolos, a prostituição física e espiritual, e também a sodomia, né? Isso é fornicação para você que quiser anotar aí. Só um detalhe, irmãos, que eu esqueci de falar sobre o sal e sobre a luz, né? Se você quiser deixar anotado aí no seu caderno, escreva aí: sal é para conservar, que os princípios não se estraguem, mas também que dão sabor. Sabor da mensagem da esperança na palavra de Deus. O discípulo não pode parecer sal, ele tem que ser sal. Se ele não for, ele é inútil. Não adianta parecermos ser sal, se nós realmente não formos. E luz, bom, na época as cidades não eram iluminadas. Luz, para você anotar também, né? Luz no alto, para não aparecer, mas sim para que tudo à sua volta apareça. Mas só funciona se estiver posicionado no lugar. Isso é forte, hein? A luz para aparecer, para ajudar, ela não tem que ser uma luz para aparecer, mas sim uma luz para iluminar todos os que estão à sua volta. A luz que é simplesmente bonita e para aparecer, ela já tem o seu foco, ela já tem a sua mensagem. Mas se você é um verdadeiro cristão, você vai ser uma luz que ilumina tudo à sua volta, mas você precisa estar então posicionado no lugar. Bom, vamos continuar a leitura. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Bom, aqui nós vemos então os juramentos, né? E eu quero aqui contar uma história sobre Tomás de Aquino. Conta a história que alguém chegou para Tomás de Aquino, né? Um cristão chegou para Tomás de Aquino e disse assim: ô Tomás, você viu aqueles bois voando? E ele disse: não. Ah, você não viu? Não, mas eu vou ficar olhando. E disse que ele ficou por um grande tempo olhando para as nuvens, para o céu. E aquele homem saiu. Quando voltou, Tomás de Aquino ainda estava olhando para o céu. E aí o homem disse: ora, Tomás, o que você está fazendo? Ora, estou esperando ver os bois passarem voando que você falou. Aí o homem começou a rir e disse: não creio que você acreditou nessa história. Não era verdade. Então Tomás de Aquino responde: bom, eu prefiro acreditar em bois voando do que ver um cristão mentindo. Forte, não é mesmo? Realmente, esta palavra é muito forte. Nós devemos sempre falar a verdade, principalmente se estivermos sobre juramento. Jesus ele estava falando daqueles que prometem e não cumprem. Muitas vezes nós juramos porque temos a capacidade para mentir. Se nós não tivéssemos essa capacidade de mentir, não seria necessário o juramento. Nós cristãos não deveríamos ter necessidade de juramento, pois a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se jurarmos ou prometermos,
é porque a mentira ainda está forte em nosso caráter. Um exemplo. Eu prometo que eu não vou fazer mais, mas na outra semana faz de novo. Eu prometo que vai ser diferente, outra semana faz de novo. Então nós vemos aqui que realmente existe algo diferente, né? Existe algo aqui que precisa ser mudado na nossa vida. Nós precisamos fazer o juramento, mas na verdade não precisamos, nós não deveríamos precisar fazer juramentos, porque quando fazemos é porque a mentira ainda está forte e nós precisamos. Se nós sempre falarmos a verdade, nós não precisaremos de juramento. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Bom, então Jesus estava falando de sacrifício. Você consegue se sacrificar pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu irmão ou irmã, sem revidar? Bom, Jesus estava dizendo para que nós viéssemos a deixar de ser vingativos, que nós não devemos revidar, não devemos responder, só entregar na mão de Deus, sem indiretas, sem falácias. E é quando eu estou num nível em Deus que eu não tenho necessidade de provar nada, pois a minha única reputação e caráter já estão protegidos em Deus. E a túnica, nós vamos ouvir aqui, agora também fala sobre preferir perder, mas mostrar o bom testemunho, né? É preferível, às vezes, nós perdermos algo material, mas ganharmos no reino de Deus. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Então, quero encerrar mais este capítulo, desejando que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, o teu ministério, em nome de Jesus. Mateus 6. Amém.